Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição deste plantão glorioso, início de semana, semana decisiva para a nossa história, segunda-feira. Quero desejar uma grande semana de trabalho, excelente semana de trabalho para todos vocês, com muita saúde. Aliás, estou recuperando a minha. Hoje eu peço aí as vibrações de saúde de vocês para o Michael Martins. Hoje é o Michael que tá arriado aí, né? Então, estou me recuperando. Agradeço muito os votos de saúde e desejo para vocês tudo de bom nessa nova semana que se inicia e tudo de bom para o nosso Botafogo, né? Ontem dormimos e estava todo mundo falando de Botafogo. Acordamos, continuam falando do Botafogo. O assunto é só esse, né? Só esse. A grande mídia, a mídia independente, os secadores de plantão. Aliás, eu quero deixar um recado aqui pro pessoal, principalmente lá da Praia do Pinto. Estão sangrando aí pela internet. Gente, vocês podem sangrar à vontade, mas estão sangrando, vai pro Hemorrio e doa sangue. Não fique enchendo os pacová aqui, como dizem os paranaenses, aqui nos comentários, não, cara. Vão sangrar lá no Hemorrio que estão precisando, né? Mas, enfim, é normal, vão se doer. E, aliás, a própria mídia também bate, apanha, dá a cara a tapa, depois elogia, isso é natural, não vamos mais nos incomodar com esse processo. Ontem eu assistindo o Rafael Rezende, aliás, empolgadíssimo, né? Vocês devem saber por quê, comentando lá com o Grafite, né? Que seria o contraponto, mas nem o contraponto o Grafite conseguiu contrapor alguma coisa, né? Porque entre essa história de frear a empolgação e o discurso do John Textor, não tem como frear a empolgação. Ele quase que convocou a torcida a não frear a empolgação, né? Primeiro disse que os torcedores ficarão muito felizes a curto prazo, dizendo temos que vencer, temos pouco tempo, tem que montar uma equipe forte agora, o Botafogo é gigante, como é que você vai frear a empolgação do torcedor? Não tem como, né? O cara está prometendo um 2022 diferente. E o que se faz, ou como se faz, aliás, um 2022 diferente, um time diferente competitivo? Com dinheiro. E ele mesmo falou, nós temos o dinheiro para trazer jogadores, nós temos o dinheiro para montar um time, então tem essa de frear a empolgação do torcedor. Isso é irrefreável, né? Não dá mais. Né? O discurso é um e a gente espera que a prática seja a mesma do discurso. Né? Por exemplo, hoje de manhã, ontem, aliás, o Rafael Rezende conduziu muito bem com o Grafite, a análise das falas do John, né? E hoje de manhã o pessoal do debate ali do programa da manhã, né, da Sport TV, esqueço o nome, né? Mas enfim, figuras como Rodrigo Capello, o Dapiev, a Bárbara Coelho, que era o contraponto ali. O Capello ele vive uma bipolaridade quando o assunto é a SAF do Botafogo, né? Se por um lado ele diz que não, muita calma, não dá para se empolgar, porque apesar de, porque mas, embora, né, cheio de adversativas e concessivas, né? Por outro lado, ele também sabe que não é mais Mufarrege falando, não é CEP, não é Montenegro. Ele mesmo falou isso, não sou eu que estou falando, não. Né? Então, é o John Textor que está falando. É o homem que vai injetar milhões no Botafogo, que está dizendo, né? Vocês vão ficar felizes. Eu quero títulos. O Botafogo é gigante. E é isso. Aliás, muita gente na internet, obviamente, não preciso nem dizer o time dessa galera que faz isso, né? Tirando uma fala do John, né, do contexto, para fazer piada, ou seja, rindo para não chorar. Né? Isso aí se chama desespero, isso se chama recibo, passando o recibo. Como disse o Corneta na internet, também estou preocupado, o Corneta, com a Amazônia, porque o que estão gastando de papel o pessoal da Praia do Pinto, passando o recibo de medo, de desespero, tá demais. Né? Tiraram a fala do John de contexto, porque o John, no momento da sua fala, diz o seguinte: eu estava procurando um clube menor, um clube sem torcida. E aí começaram a colocar isso como a maneira que ele chegou até o Botafogo. Isso é antiético, né? Você tirar a fala de um empresário, de uma das maiores fortunas do mundo, das famílias mais importantes no cenário político e econômico do mundo há 3 séculos. Você tirar uma fala de uma pessoa dessa de contexto para fazer piada, se é só zoeira, beleza. Agora, se é um perfil sério, né? Isso é falta de ética, né, gente? A continuação da fala dele é: eu estava procurando um clube menor, um clube sem torcida, para poder fazer um investimento. E aí alguém falou assim: olha, o Botafogo está se transformando em sociedade anônima, você nunca pensou nisso? E aí ele completa, né? Pô, não se compra um Botafogo, não tem como. É como se eu comprasse o Manchester United. É como se eu comprasse o Newcastle. Não dá, né? Ninguém pode ser dono do Botafogo. Essa é a fala
né? E tiraram de contexto, mas isso faz parte do sangramento e da dor de cotovelo. Tudo tem remédio, tá, galera da Praia do Pinto? Eu quero destacar aqui, já que nós dormimos, acordamos, vamos almoçar, o pessoal vai estar falando de Botafogo. O Durcésio Melo se manifestou sobre essa questão toda, né, da aquisição, da assembleia que vai acontecer na quinta-feira e tal, e deixou muito claro, o Botafogo vai ser o top 5, olha só, já me textorizando aqui, vai ser top 5 em termos de investimento. Então vocês se lembram que aqui no canal Gigante Glorioso eu falei para vocês que o Botafogo seria G6. Você pode procurar aí. Numa thumb eu botei G6 em investimento, folha salarial de G6. Imaginei que o Botafogo seria a sexta maior folha salarial da Série A, ficando atrás ali de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo e Botafogo ali em sexto. Provavelmente, então, a folha salarial do Botafogo talvez seja maior que até do São Paulo ou a do Corinthians, né? A gente não sabe. Então, se vai ser top 5, nós vamos ficar atrás aí de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, né? Então seríamos maiores, a folha maior do que a do São Paulo, do que a do Inter, né? Que são ali as quinta e sexta folha maior salarial da Série A, né? Tô tirando o Grêmio porque foi rebaixado, não é isso? Então já é um sinal de uma equipe competitiva, né? Já é o sinal de uma equipe que vai brigar no bloco de cima. Muita gente vai poder contrapor aí, né? Tá, mas investimento em folha salarial não significa bom rendimento. O Grêmio foi rebaixado e São Paulo ficou lá atrás. Tá, mas você está esquecendo dos outros 4, né? O Corinthians está na Libertadores, assim como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, tirando o Flamengo que não ganhou nada. Palmeiras e Atlético Mineiro ganharam títulos importantes, títulos grandes na temporada, né? Então a gente tem o São Paulo, que realmente não fez uma boa campanha, né? E tem aí por volta de 12, 13 milhões de folha salarial. O Grêmio com 14 milhões, que foi rebaixado, que é um caso totalmente atípico em toda a história dos pontos corridos, né? Nunca aconteceu. Aconteceu agora com o Grêmio, então é um ponto fora da curva, né? Na maioria dos casos, uma folha salarial aí acima de 10 milhões, você consegue emplacar uma equipe competitiva. Tá? Então o Durcésio Melo já deu esse spoiler aí pra gente, né? E hoje, como eu falei, tá aí na thumb, né? Hoje o Fogo na Rede, alguns perfis, o próprio Thiago Franklin falou sobre a fala do John, principalmente naquele contexto, né? Hoje, o foco do Botafogo imediato é também trazer jogadores experientes que fizeram história na Europa e que ainda estejam jogando em alto nível e queiram voltar para casa, né? Qual é a preocupação desse tipo de jogador? Vou pegar o Marcelo. Vamos lá. Muita gente associou o Fogo na Rede, o TF, associou isso aí ao Marcelo. Por quê? Porque o Marcelo é um jogador, né, que ainda, pelo menos na temporada passada, ainda estava jogando num nível de qualidade na Europa, numa das principais equipes do mundo. Né? Tá vivendo uma fase ruim, né? Mas é uma das principais equipes do mundo, o Real Madrid. Né? Então essa fala do John tem muito a ver com muito mais com o Marcelo do que com outro jogador aí. Tem muita gente que fala, é o Elkson. Não, não é o Elkson. Ele falando de Europa. Né? Então tem muito a ver com o Marcelo. Tem muito a ver com o Marcelo. O Botafogo precisa estreitar os laços. Muita gente fala, o Botafogo não está estreitando o laço para não criar expectativa na torcida. Cara, agora é um novo Botafogo. Se o Marcelo realmente quiser jogar em alto nível, o Botafogo, como disse o John Textor, pode ser um bom lugar para ele jogar. Porque agora o Botafogo pode oferecer o salário que ele precisa, que ele quer, para não ter um desvão na questão salarial no mercado, né? Mas o principal é que o Marcelo vai poder competir em alto nível. Essa é uma promessa do investidor do Botafogo. Né? E aí a gente vai falar também de Rafael Carioca. Rafael Carioca, claro, tá muitos níveis abaixo aí do Marcelo na questão de marketing, né? Europa. Marcelo vem do México, que é um futebol também competitivo, né? Mas está alguns níveis abaixo, é claro, né? Não só pela questão técnica, mas também pela questão de rentabilidade de marketing. Pode render, né? Mas é um jogador que seria titular absoluto no Botafogo e em 90% das equipes do futebol brasileiro, né? Fez uma super temporada pelo Tigres, fez um grande ano em que o Tigres foi vice-campeão mundial, né? Então é um jogador que já declarou que quer vir, é um jogador que já disse que sairia para vir para um novo projeto no Botafogo, e a hora do projeto é agora. A hora do projeto é agora. O Botafogo renovou com o Barreto. Mas o Botafogo trouxe o Breno. Então, isso não influencia.
você precisa ter um elenco. Você precisa ter jogadores para repor, né? O Rafael Carioca não vai jogar todas as partidas, né? Então a gente precisa ter um elenco. Prestigiar o atleta que foi bem na temporada passada, como é o caso do Barreto, se renovar com o Luiz Oyama, a mesma coisa, mas a gente precisa de um elenco de Série A, um elenco forte, de jogadores que vistam a camisa e tenham o que entregar tecnicamente, né? É possível, Rafael Carioca? Totalmente possível que o Botafogo inicie conversas, né? O Botafogo já se aproximou, conversou com o representante do Rafael e aquela frase clássica que a gente escutou durante 30 anos: valores assustam. Agora eu vi uma brincadeira aí no Twitter, o Botafogo é que assusta os valores. É, a situação mudou, meus amigos. Caso Elkeson. Caso Elkeson também pode se tornar realidade, falei no vídeo de ontem, falei na live, o Elkeson só negocia com o Botafogo, tá? O porém ali é a questão do ajuste salarial, das premiações. Isso agora o Botafogo tem condições financeiras de discutir com mais propriedade isso, né? Então o Botafogo pode sim trazer jogadores de alto nível, como disse o John Textor, variando aí, né, mesclando a juventude com jogadores experientes, mas não experientes que venham para se aposentar. O Elkson tem 32 anos. O Elkson tem 32 anos. Rafael aí 30 anos, 31 anos, né? Deve também ser isso aí, não passa de 32. Você tem o Marcelo, que por mais que seja mais experiente, seria o craque desse time do Botafogo. A bola que joga o Marcelo enfim, se jogasse Copa do Mundo ainda estaria jogando em alto nível, né? O Rafael Carioca, para dar um jeito ali no meio-campo, na parte defensiva, saída de bola do Botafogo. E o Elkson para fazer os gols. Então a gente teria um time competitivo já nesse primeiro trimestre de 2022. Tem alguma conversa acontecendo? Por hora nada, gente. Essas associações que foram feitas pelo Fogão Net, no TF, a que eu estou fazendo aqui com vocês no Gigante Glorioso, são associações de interpretação de texto, né, gente? Quando ele fala de um cara que vem, que brilhou na Europa e pode voltar para casa, e que o Botafogo tem contato, só pode ser o Marcelo, de todos esses jogadores, né? Outros atletas também poderiam entrar no radar, não nessa temporada, né, mas na próxima. Muita gente fala, o Eric tem vontade de voltar, mas o Botafogo não teria como fazer a composição salarial do Eric. Agora tem. Tá? Então são jogadores que realmente se destacaram pelo Botafogo, têm um carinho pelo Botafogo, ainda manifestam vontade, como foi o João Paulo hoje. O João Paulo falando do Botafogo. O João Paulo tem contato ainda com o Botafogo, com os jogadores, interage com a torcida e é um jogador que se identificou pela raça, pela vontade e, claro, teria espaço no elenco competitivo do Botafogo sim. Né? Então é isso, meus amigos. Muita gente aí se doendo, mas a verdade é só essa. Como disse John Textor, agora nós temos dinheiro. Um abraço para vocês, saudações alvinegras, fui!